Fala, galera do Varguela! Professor Felipe na área. E a aula de hoje será sobre pontos, sobre as marcações de um ponto no plano cartesiano com o x e o y, ou escrever esse mesmo ponto em coordenadas polares. Só que aí você vai ter que descobrir qual é o ângulo e qual é o raio da circunferência que esse ponto pertence. Depois, eu vou te mostrar que esse mesmo ponto pode ser considerado um número complexo. E esse número complexo também tem duas maneiras de poder ser escrito, que é a forma algébrica e a forma trigonométrica. Então, acompanha comigo e vamos nessa aí. Vamos estudar, então, as marcações do ponto, ok? Bom, olha só. Primeiro, né? Com as coordenadas cartesianas, um ponto é bem representado quando ele tem o seu valor de x e y, né? No plano cartesiano, o valor do x, também conhecido como o valor das abscissas, e o valor do y é também conhecido como o valor das ordenadas, ok? Agora, esse mesmo ponto também pode ser representado em coordenadas polares, no plano polar. Só que para isso, para ele poder ser bem definido, você tem que determinar, então, qual é o raio da circunferência que ele pertence e qual é o ângulo que ele está fazendo sobre essa circunferência. Bom, vamos pegar um exemplo numérico aqui. Imagine que o ponto P de coordenadas raiz de 3, 1. Notem que o valor do x dele é raiz de 3. O eixo das abscissas está valendo raiz de 3, enquanto o valor do y, o valor do eixo das ordenadas, está valendo 1. Beleza. Agora, esse mesmo ponto, ao invés de estar escrito em coordenadas cartesianas, para escrevê-lo em coordenadas polares, precisamos do plano polar. Esse plano polar tem como o eixo dos 0 graus aquela mesma circunferência trigonométrica, onde a circunferência trigonométrica está aqui dentro, com o raio de uma unidade. E aí, os ângulos na circunferência trigonométrica ou nesse plano polar são iniciados nesse eixo, que seria o eixo x, né? O eixo dos 0 graus no sentido anti-horário, no sentido aqui para cima. São os ângulos positivos, começando com 1 grau, 2 graus, 3 graus. Aqui nós temos 30 graus, depois os 60 graus, do 0 até o 90 é o primeiro quadrante. Depois do 90 até o 180 é o segundo quadrante. Do 180 ao 270 é o terceiro quadrante. E do 270 ao 360 é o quarto quadrante. Então, esse mesmo ponto P de valor x e y, vamos agora escrevê-lo em coordenadas polares. Então a gente tem que saber qual é o raio da circunferência, que nada mais é do que a distância dele até a origem, até o ponto 00 em coordenadas cartesianas. E depois a gente vai descobrir que ângulo alfa que é esse daqui. Bom, primeiro nós vamos determinar esse raio. E para determinar o raio, basta nós fazermos um Pitágoras neste triângulo retângulo, onde os catetos dele são exatamente os valores de x e y. Notem que a hipotenusa é o raio da circunferência na qual esse ponto pertence. Então, aplicando Pitágoras, um dos catetos horizontal vai ser o valor da abscissa, que é x de 3. E o
outro cateto será, então, o valor da ordenada, sendo 1. Bom, raiz de 3 ao quadrado é 3, e 1 ao quadrado é 1. Somando 3 mais 1, isso vai dar 4. E agora, tirando a raiz quadrada do 4, R é igual a 2. Essa hipotenusa está valendo 2. E agora que nós sabemos os 3 lados daquele triângulo, nós vamos usar um seno e cosseno para determinar que ângulo alfa que é esse daqui. Vamos usar uma trigonometria no triângulo retângulo. A hipotenusa dele está valendo 2. O cateto oposto a esse ângulo alfa é o valor do y, que é 1. E o cateto adjacente desse ângulo alfa é o valor do x, que está valendo raiz de 3. Então, através do seno e do cosseno desse ângulo, seno é o oposto sobre hipotenusa. Então, o seno é meio, o valor do cateto oposto é 1, a hipotenusa é o raio valendo 2, que a gente acabou de descobrir. O cosseno é raiz de 3 sobre 2, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, através desses dois resultados, nós podemos confirmar que o ângulo alfa que nós temos é um ângulo de 30 graus. Né? No primeiro quadrante, o ângulo que tem seno valendo meio e cosseno raiz de 3 sobre 2 é o ângulo de 30 graus. Então, agora, nós podemos definir esse mesmo ponto P, raiz de 3, 1, podemos escrevê-lo agora em coordenadas polares. O raio da circunferência que ele pertence é 2, está vendo? Ele está sobre a circunferência de raio 2. Né? Essa hipotenusa do triângulo retângulo valeu 2. E o ângulo que ele está fazendo aqui é um ângulo de 30 graus. Então, o ponto P é 2, é o tamanho do raio, 2 e 30 graus. É o mesmo ponto, só que escrito em coordenadas cartesianas ou em coordenadas polares. E agora veja, tem mais. Esse mesmo ponto P de coordenadas cartesianas, ele também pode ser, na verdade, um número complexo lá no plano de Argand-Gauss. Esse número complexo, escrito na forma algébrica como A mais BI. Veja, cada ponto que nós temos no plano cartesiano tem um X e tem um Y, pois o valor do X, o valor da abscissa, nada mais é do que a parte real daquele número complexo. Enquanto o valor do Y, o valor da ordenada, né, do nosso ponto, o valor do Y é o valor da parte imaginária do número complexo. O A e o B são os coeficientes desse número complexo Z igual a A mais BI, onde a letra I é definida como a unidade imaginária, que é raiz quadrada de menos 1. Mas o meu objetivo aqui é mostrar que esse mesmo ponto P, escrito ou em coordenadas cartesianas ou em coordenadas polares, cada ponto é, na verdade, um número complexo. O X é o valor da parte real. Quem não tem a letra I, e o valor do Y é o valor do coeficiente da letra I, o númerozinho que está aqui multiplicando a letra I. Quando não tem número nenhum, é 1, quer dizer que o valor do B é 1, o valor do Y, né, daquele ponto. Então, esse ponto é um número complexo, Z igual a raiz de 3 mais I. E notem que esse número complexo Z igual a A mais BI, ele está escrito na forma algébrica. E todo número complexo, assim como um ponto, ele também tem duas formas de ser escrito: a forma algébrica e a forma trigonométrica.
Bom, a forma trigonométrica, você precisa descobrir o módulo e o argumento. Agora, sabe quem é o módulo? O módulo é exatamente aquela hipotenusa que nós calculamos. E esse argumento é o ângulo que ele está fazendo. Então, o mesmo processo que nós fizemos antes para escrever um ponto de coordenadas cartesianas para coordenadas polares, o mesmo procedimento nós vamos fazer agora para escrever um número complexo da forma algébrica para a forma trigonométrica. Um sinônimo da forma trigonométrica é forma polar também, tá legal? Então o procedimento é o mesmo. Primeiro vamos determinar essa hipotenusa, que agora, né, vai ser chamada de módulo do número complexo. Esse módulo é só fazendo Pitágoras. Então, a hipotenusa é o z, módulo dele, né? Um dos catetos é a parte real dele, raiz de 3, e o outro cateto é a parte imaginária dele, que está valendo 1. Aplicando Pitágoras, a gente determina que esse módulo vai valer 2, como nós já sabíamos que ele valeria 2. Agora que a gente tem os 3 lados daquele triângulo, nós poderemos então determinar o valor do ângulo, que nem foi feito antes. Esse ângulo aqui, no número complexo, ele recebe o nome de argumento do número complexo. E para determinar esse argumento, é fazendo a mesma jogada, usando o seno e o cosseno daquele ângulo, já que nós temos os 3 lados do triângulo. Bom, o seno é o oposto sobre hipotenusa. O oposto é a parte imaginária, valendo 1. E a hipotenusa está valendo 2, que é o módulo, né? Já o cosseno daquele ângulo alfa é o cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é a parte real, que está valendo raiz de 3. E a hipotenusa é o módulo que está valendo 2. Diante desses resultados, a gente garante que esse ângulo alfa é o 30 graus. Só que, como tu sabe, na trigonometria, nós devemos escrevê-lo em radiano. Então, 30 graus é π sobre 6 radianos. Bom, o módulo vale 2 e o argumento é 30 graus, π sobre 6. Então, temos os 2 dados necessários para poder escrever esse número complexo da forma algébrica, agora na forma trigonométrica. A forma algébrica dele era z igual a raiz de 3 mais i. E agora, na forma trigonométrica, é 2 que multiplica cosseno de π sobre 6 mais i seno de π sobre 6. É isso aí. Curta os vídeos, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Valeu, galera, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.